Oi, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver sobre o transporte no floema. Então, na aula anterior, nós vimos como se dá o movimento da água e dos nutrientes lá pelo xilema, que é um movimento ascendente, que necessita aí das propriedades físico-químicas da água, de adesão e coesão. Além disso, da geração de uma pressão para que ocorra um fluxo, né, dessa coluna de água contra a força da gravidade, né, e levando essa água lá das raízes até a região da folha. E a gente viu que essa água é importante principalmente para que ocorra a fotossíntese, né? É a quebra da molécula de água que vai promover o transporte de elétrons e fazer com que a fotossíntese ocorra. Só que a gente sabe que lá na fotossíntese é produzido glicose, açúcar, que vai ser importante para a geração de energia para a planta, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E hoje, então, a gente vai ver como se dá o transporte desses fotoassimilados das áreas de síntese, que são as áreas produtoras, para as áreas de consumo, que tem aí uma demanda metabólica, já que a planta precisa crescer, precisa desenvolver raízes, na época de reprodução, flores e frutos, que demandam uma quantidade alta de energia. Então, e não são fotossintetizantes. Então, como é que acontece esse transporte aí desses fotoassimilados pela planta? É isso que a gente vai ver hoje. E lembre sempre que vai ser nessa relação, né, das áreas de síntese para as áreas de consumo que esse transporte irá se dar. Então, os órgãos da planta capazes de produzir ou armazenar os fotoassimilados em forma de amido, por exemplo, são chamados de fonte. Então, as folhas maduras, os órgãos de reserva, né, são as fontes, já que eles são as áreas que produzem e conseguem exportar esses açúcares para as áreas que não são fotossintetizantes e que têm uma demanda energética alta, como as flores, os frutos, as raízes, as regiões de crescimento, que são então chamadas de drenos. Então, é esse caminho hoje que a gente vai entender a relação aí do transporte dos fotoassimilados entre as fontes e o dreno. Mas para compreender esse transporte, a gente tem que entender aí mais sobre o floema, né? O floema é um tecido complexo, que é diferente do xilema, ele é um tecido vivo. Está aí presente em todos os órgãos, tem origem aí no câmbio ou procâmbio. E como vocês podem ver, o floema está localizado na parte mais externa do caule, né? Isso em plantas com crescimento primário. E temos as exceções, claro, como as gramíneas, né? Que está aí o xilema e o floema disposto em feixes. Mas, tomando aí como exemplo, ele fica na parte mais externa. Por isso que quando a gente promove certos cortes lá no caule, a gente pode estar lesionando o floema da planta e até ocasionando a morte dessa, já que a gente está cortando essa conexão aí que vai promover o transporte dos açúcares lá da fotossíntese para as demais partes da planta que necessitam. Bom, mas agora a gente vai dar um zoom aí nos elementos do floema para ver como é que ele é composto aí por quais células. Então, nós temos as primeiras, são importantíssimas por transporte os elementos crivados. Nas gimnospermas, eles são representados pelas células crivadas. Esse nome crivado vem da palavra poros, né? A presença dos poros aí distribuídos pelas células. As células crivadas, está presente lá nas gimnospermas, ela possui uma distribuição uniforme desses poros por toda a célula, que vão ser importantes para haver essa conexão de um elemento com o outro. Já as angiospermas, elas possuem os elementos de tubo crivado, que são mais especializados do que a célula crivada, já que eles apresentam poros maiores, localizados aí nas extremidades da célula, formando uma placa crivada, que a gente vai ver que promove aí uma certa resistência aí na passagem do fluxo da seiva que é transportada. Além dos elementos crivados, né, nós temos células companheiras, em alguns casos as esclereídes, as fibras e algumas proteínas aí que também ligam esses elementos que compõem o floema. A gente já vai ver mais sobre elas. Bom,
Vamos agora ver sobre os elementos crivados e as células companheiras. Os elementos crivados são células aí sem núcleo, alongadas, que possuem esses poros aí distribuídos na sua região e que são importantíssimos para o transporte. A função dos elementos crivados é transporte. Se vocês lembrarem lá no início, eu falei que é um tecido vivo. Vocês pararem para pensar como é que um tecido vivo vai se manter, olhando aí na imagem dessa forma, né? Só tem na imagem a membrana, a parede, o citoplasma e vocês estão conseguindo ver aí o retículo endoplasmático liso. Cadê então, Cris, as outras organelas? Como é que essa célula consegue se manter viva? Sem núcleo, sem organelas? Então, para que os elementos do tubo crivado eles só fiquem aí responsáveis pelo transporte e consigam se manter, a gente tem ligados a esses elementos as células companheiras, que são células que estão presentes em todas as organelas, têm a mesma origem na célula-mãe, né, dos elementos crivados, e vai aí produzir ATP e substâncias que serão transportadas para suprir as necessidades dos elementos, que ficam aí só a cargo de realizar o transporte. Como é que é essa conexão, então, né, entre elementos crivados e as células companheiras? Essa conexão vai se dar através dos plasmodésmos. Lembram lá da aula passada que eram aqueles microtúbulos que promoviam conexões de uma célula com a outra para que ocorresse a passagem de substâncias por esses espaços. Eu vou dar enfoque, né, nesses dois elementos aí porque eles são essenciais aí para esse transporte, tá certo? Então, gravem bem essas características, que elas vão auxiliar também no entendimento das outras partes que nós iremos ver agora. Bom, lá no xilema, a gente viu que ocorria um transporte de forma ascendente da água, né? Aqui agora, no transporte do floema, nós não temos mais uma forma nem ascendente, nem descendente dessa seiva. Aí vocês podem dizer, mas Cris, e a força da gravidade? Já que saindo lá das folhas, por exemplo, para as raízes, né? Eles poderiam se utilizar então da força da gravidade para que esse transporte ocorresse. Então, a gente vai ver que também não é definido pela força da gravidade. Como eu falei, vai ser definido, né? Pela relação aí à região produtora, a região que está sintetizando o açúcar, para as áreas de consumo, ou seja, para os drenos. Então, o transporte que vai ocorrer principalmente devido à proximidade entre essas áreas de fonte e dreno na planta. Então, se vocês olham aqui na imagem, a gente tem a representação de uma célula da folha. Então, nessa célula da folha foi produzida aí, pela fotossíntese, açúcar que foi convertido em sacarose. Essa sacarose, ela vai ser transportada, né? Lembram lá que é um soluto, tá certo? Que vai ser aí transporte soluto quando está em solução, né? Mas que vai ser uma molécula que vai ser transportada para as células crivadas. Esse transporte, ele vai se dar por uma curta distância, e quando a gente tem transporte de moléculas ou íons, é através da difusão. Então, vai ser um transporte nesse momento mais lento, até alcançarem aí os elementos do tubo crivado. E depois a gente vai ver que existem forças aí que estão relacionadas àquilo que a gente aprendeu lá na outra aula, naqueles movimentos de transporte, difusão, osmose, que vão gerar, então, fluxo em massa que vai levar esses fotoassimilados dissolvidos aí na água para as regiões de dreno. Então, bora entender agora quais são as forças que regem esse transporte. A gente vai começar aí pelo carregamento do floema. Então, existe aí um acúmulo de açúcares, no caso a sacarose, nos elementos crivados. Lembram lá a sacarose que foi produzida lá na célula da folha, vai passar para a célula companheira e da célula companheira adentra os elementos do tubo crivado. Ao chegar nesses elementos, lembram lá que as moléculas e íons carregados negativamente, eles tendem a atrair as moléculas de água, formando uma capa de hidratação para que ocorra a solubilidade dessas moléculas de água, e isso vai fazer com que o potencial
hídrico ele diminua, ou seja, menos água está disponível ali. Quando ocorre essa diminuição do potencial hídrico nos elementos do tubo crivado, essa água tende a sair e a passar por osmose dos elementos de vaso do xilema para os elementos do tubo crivado, para que ocorra a dissolução dessas substâncias. Só que essa entrada de água nesses elementos vai promover uma pressão de turgor na parede, e essa pressão de turgor vai impulsionar, então, esse fluxo aí e superar a resistência promovida pela placa crivada. Isso em direção à região de dreno, que é uma região de menor concentração de açúcar. A gente vai ver que tem que ser mantido essa menor concentração nas regiões de dreno para que esse movimento também consiga ocorrer. Não é o gradiente só de concentração que vai promover, como a gente viu, existe uma força gerada por uma pressão de turgor, pela entrada de água nos elementos do tubo crivado, que também vai promover esse transporte. Quando esses açúcares chegam, então, nessa região de dreno aqui, devido à diferença de concentração, acaba passando para as células companheiras e, consequentemente, para as células de dreno, né, dependendo do local que esteja necessitado no momento do dreno mais próximo. E essa entrada, então, de açúcares no dreno vai diminuir as moléculas, os íons ali, e aumentar, então, o potencial hídrico dessa região. Quando esse potencial hídrico aumenta, a água vai tender a sair e voltar lá para os elementos de vaso do xilema. Então, essa mudança no potencial hídrico entre a região de fonte e a região de dreno vai promover tanto a entrada de água, que vai ser um meio de transporte, né, das moléculas de açúcar e de outras moléculas também que a gente vai ver, que são transportadas aí pelo floema para as diversas partes da planta. E há sempre essa troca, devido à diferença de potencial, da água do xilema para o floema ou vice-versa, tá certo? Então, lembra que essas forças aí são geradas pela diferença no potencial e que vai promover, então, esse fluxo aí das regiões de fonte para as regiões de dreno. Além disso, né, para que ocorra, a gente tem que ter o quê? A desobstrução dessas placas. Então, essas placas crivadas, né, os poros da placa têm que estar desobstruídos. O transporte, ele vai ser unidirecional. O conteúdo, né, desse fluxo só vai seguir uma direção por vez. Pouca energia é gasta nesse transporte. A gente viu que tem difusão ali e a gente vai ver que tem um certo gasto de energia assim para difundir essas moléculas, mas é muito pequeno. Isso porque em situações adversas que a planta possa vir a passar, como situações de estresse, esse transporte ele não vai ser interrompido. Já imaginou? A planta está passando lá por falta de água ou outro tipo de estresse, e aí não tem energia disponível para acontecer o transporte das moléculas de açúcar que são utilizadas justamente para a produção de energia pela planta e consequentemente, seria inviável, então, para a vida da planta, né? Ela tem que se manter em condições ótimas sempre. Então, por isso é que existe esse pouco gasto de energia aí no transporte, que basicamente o gasto vai estar na difusão aí dessas moléculas contra o gradiente de concentração lá nas regiões de dreno, para que ocorra essa diminuição da concentração das moléculas e aumento do potencial hídrico. A gente já vai ver isso com mais detalhes daqui para frente. Então, lembra lá que essa entrada, essa diferença de potencial, essa pressão de turgor gerada pela entrada de água que vai impulsionar esse fluxo das regiões de fonte para as regiões de dreno e um movimento de fluxo em massa, só que agora promovido pela diferença de potencial hídrico, tá certo? Para a gente fechar essa parte do carregamento, né, vamos só ver como é que esse açúcar que está lá nas células da folha chega aos elementos do tubo crivado. Então, lembram lá das raízes, que tinha as rotas, né, de entrada d'água nas raízes? Vai ser um pouco parecido aqui, né? Esse soluto também, esse açúcar, eu falo sempre soluto, mas nem sempre está em solução, né? Esse açúcar, ele vai percorrer, então, diversas rotas aí para conseguir chegar
nos elementos crivados. Então, a gente vai olhar lá no cloroplasto. Lá no cloroplasto, eita, que agora enganchou. Tem a triose fosfato. Essa triose fosfato, ela vai sair do cloroplasto, vai para o citosol. Ao chegar no citosol, ela é convertida em sacarose. Essa sacarose, ela vai ser transportada, né, de célula para célula, ou seja, simplasticamente, até chegar lá nas células da bainha, né, do parênquima, do floema ou da bainha vascular. E aí ela pode tomar dois caminhos. Ou ela continua simplasticamente por dentro das células, atravessando lá os microtúbulos, até chegar nos elementos crivados, passar pelas células companheiras e adentrar os elementos crivados, sejam elas as células crivadas ou os elementos de tubo crivado. Ou então ela pode seguir uma rota aí entre as paredes celulares apoplástica e depois adentrar novamente a célula quando chegar lá no elemento tubo crivado. Então lembra sempre que por mais que pegue lá a rota apoplástica, ela depois vai acabar dentro da célula novamente, tá certo? Lá das células dos elementos crivados, ok? Então, essa é a rotazinha até chegar lá no elemento e vai acontecer aquilo tudo que a gente viu de diferença de potencial devido a uma concentração de sacarose maior nesses elementos, ok? Bom, quando a sacarose, então, chega nas regiões de dreno, o que vai acontecer é o descarregamento do floema, né, ou importação, que ocorre em 3 etapas, assim como as etapas do carregamento, né, também eram em 3. Então, na primeira etapa, esses açúcares importados, eles vão deixar os elementos crivados e na segunda etapa, eles vão ser transportados pelas células nos drenos e dependendo da necessidade ali, eles podem ser armazenados na forma de amido ou metabolizados para a produção de energia. Essa passagem, então, aí para os drenos, né, vai se dar pelo gradiente de concentração. Então, ocorre um transporte passivo e não mais um transporte ativo, como ocorria nas regiões de fonte, que era o contrário, né? Então, ocorre esse transporte aí passivo para as regiões de dreno. E também pode ocorrer aí via apoplástica ou via simplástica, tá certo? O açúcar transportado, ele é metabolizado no apoplasto, no caso, ou ele pode atravessar aí sem modificações. Mas existem certas enzimas aí que são as invertases, que elas vão conseguir aí degradar clivar nessa glicose, essa sacarose em glicose e frutose, porque são enzimas, e aí promover o transporte dessas moléculas menores através da membrana. Mas, da mesma forma que eu falei anteriormente, por mais que tome uma via apoplástica, vai ter que tomar a via simplástica para atravessar pelo menos uma das membranas aí da célula que tá para onde está sendo exportado, tá certo? A célula adreno, né, para onde está sendo exportado, porque está dependendo aí para a produção de energia. Então, é necessário nessas regiões de dreno que sempre se mantenha um potencial baixo de sacarose na célula receptora para que o açúcar não retorne, ou seja, para que não haja um refluxo do fluxo que está sendo causado aí pela aquela pressão de turgor. Então, sempre tem que ser mantido um baixo potencial de sacarose aí para que isso não aconteça. E como é que se mantém, então, essa baixa concentração? Primeiro, pela utilização dos açúcares, né, da glicose lá na respiração, ou então pela conversão em compostos necessários para o crescimento, ou então pelo armazenamento na forma de amido. Então, sempre vai ser mantida essa baixa concentração nessa região para que o movimento ocorra sem que haja refluxo da sacarose pelo floema, né? Que não é o ideal. Então, a gente tem que sempre manter essas diferenças aí no gradiente de concentração também. Esse esqueminha aí é um resumo de tudo que a gente viu até aqui. Então, a gente tem a fotossíntese que produz os açúcares na folha. Esse açúcar, ele vai entrar aí nos elementos do floema de forma ativa, já que a gente está indo contra o gradiente de concentração, já que tem muito açúcar nessa região.
esse bombeamento ativo, né, por forma de suporte, de difusão aí, vai ocasionar um aumento da concentração lá nos elementos crivados, como vocês podem olhar na imagem. Esse aumento da concentração de açúcares aí vai promover a entrada de água nos elementos do tubo crivado, que vem lá do xilema, essa água. Essa entrada de água gera uma pressão de turgor nessas células, que essa pressão de turgor vai fazer com que esse fluxo se movimente das áreas de fonte para as áreas de dreno. Ao chegar lá nas áreas de dreno, por diferença de concentração, ocorre um transporte passivo para essas células e um aumento do potencial hídrico nessa região. Esse aumento do potencial hídrico vai fazer com que essa água retorne para os elementos do xilema, diminuindo a pressão também nesse local e promovendo então um fluxo aí sempre unidirecional, né? E evitando o refluxo, sempre metabolizando também ou então armazenando a sacarose para que ocorra sempre essa baixa concentração na região e evite o refluxo desse açúcar de volta para as regiões de fonte. Então, é essa pressão de turgescência que vai mover essa seiva para o local de consumo e chegando nesse local de consumo, esse açúcar ele vai ser removido, a pressão de turgescência baixa e a água retorna para o xilema, fechando então aí o ciclo do transporte no floema. Muito do que a gente sabe hoje sobre o que é transportado, eu falei aqui sacarose, açúcar, mas para descobrir a forma como esse açúcar é transportado no floema foi graças a estudos com afídeos, os pulgões, as cochinilhas. Esses insetos, né, eles introduzem o aparelho bucal deles, que é chamado de rostro, diretamente no tubo crivado, e eles sugam esse conteúdo, né? Eles sugam a seiva. E foi a partir da análise desse conteúdo que era sugado que se conseguiu deduzir o que é transportado no floema, né? Sendo que o principal soluto transportado é a sacarose, mas além da sacarose também tem outros açúcares como rafinose, taquiose, vesbarcose, que também são. E essas substâncias, como eu falei, são transportadas dissolvidas em água. Além dos açúcares, também são transportadas outras substâncias, como aminoácidos, amidas, sinalizadores, substâncias sinalizadoras, como os hormônios vegetais. Então, não é só açúcar que é transportado via floema, mas diversas outras substâncias também importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Outra coisa que também tem que ser levada em consideração é que a relação fonte-dreno vai mudar muito durante o desenvolvimento da planta, né? Durante a ontogênese. Essa relação aí vai mudar porque as necessidades, as demandas da planta também mudam e as áreas de síntese vão ser alteradas. Por exemplo, lá durante o desenvolvimento, né? A folha adulta, ela é capaz de fotossintetizar e produzir mais açúcar do que a demanda de consumo ali daquela folha. Então, ela consegue exportar esse açúcar servindo, então, como região de fonte, região de síntese exportadora. Já as folhas jovens, elas vão ser regiões de dreno, ou seja, elas vão necessitar desses fotoassimilados produzidos pelas folhas mais adultas, já que elas ainda não conseguem produzir o suficiente, né, através da fotossíntese. No início do desenvolvimento, né, uma das principais fontes de dreno também são as raízes. Precisa emitir raiz para que a planta consiga absorver mais água e consiga crescer. Só que depois da fase da vida de crescimento, que começa a fase de reprodução, essas áreas com mais alta demanda energética vão ser direcionadas aí para as áreas responsáveis pela reprodução, como flores, frutos, né? O desenvolvimento das sementes no fruto. Então, sempre essas áreas em relação fonte e dreno vão diferir muito também com a fase de vida da planta, né? Onde é que se está demandando mais energia naquela fase. Então, também tem essas modificações aí nessas relações de transporte. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou mandar novamente o estudo dirigido com material complementar, tá? Para reforçar tudo que a gente viu aqui hoje, para que vocês também
consigam pensar mais sobre o assunto, tirar dúvidas. Eu queria fechar esse ciclo de transporte, né, da planta. E a próxima aula a gente vai, então, ver sobre hormônios. Então, se eu não me engano, vão ser os 3 conteúdos, a gente encerra para a prova, tá certo? Para que ocorra a avaliação. Então, aproveitem para usar esses momentos de sexta para tirarem as dúvidas, não só dos exercícios, mas também do material complementar, das leituras que vocês estão fazendo, tá certo? Então, a gente se vê sexta para vocês tirarem a dúvida dessa aula. E na próxima semana nós entramos com o conteúdo de hormônios.